Mas, por mais que eu queira desejar que o mundo melhore, ele não melhora. Os irmãos, em novembro passado, votaram com tanta alegria por mudanças positivas. Que a economia melhorasse, que a educação melhorasse e que lá fora as coisas melhorassem. Abra o seu jornal e veja se elas melhoraram. Não melhoraram. Porque nós estamos vivendo um tempo chamado escatológico. O tempo da volta do Senhor. E por maior boa vontade que tenhamos, não há como melhorar. Talvez uma melhorinha aqui, uma melhorinha ali, todas temporárias. Chega o médico para a paciente que está grávida e diz assim: o seu filho tem síndrome de Down, quer matá-lo? 1, 2, 3 meses na barriga, o médico oferece para assassinar a criança. Esse é o mundo que nós vivemos. Você vai deitar à tarde, no domingo, para descansar, e é obrigado a ouvir os carros tunados por toda parte, tocando e entrando pela janela do seu quarto, sem lhe dar descanso algum. E da noite do sábado para o domingo, é um som infernal em todas as partes. Não há lugar que não tenha. Isso começou dentro das casas. Quando nas décadas de 70 e 80, ao invés de mamães cuidarem dos seus filhos, papais cuidarem dos seus filhos, colocaram-nas aos cuidados dos programas de televisão que implantaram na cabeça um gosto que não era o gosto de Deus. E então temos uma geração, como aconteceu esta semana, quando Elaine e eu fomos para fazer um exame pré-natal, e de repente fomos a um lugar para comer, e chegando lá, aquelas músicas horrorosas, com uma caixa acústica enorme vindo exatamente para nós. Eu disse para a dona, só havia nós ali, eu disse para ela: será que não dá para a senhora abaixar um pouquinho? Abaixar eu posso, tirar não. Eu falei: por quê? Porque toda vez que eu tiro, os clientes chegam e pedem para colocar, e se eu não coloco, eles vão embora. Ontem, para nós chegarmos até a nossa casa, estávamos no centro da cidade, tudo parado, porque no AMB havia um show, e lá no Palmeiras outro show. As pessoas não têm dinheiro para comer, as pessoas não têm dinheiro para se vestir, as pessoas não têm dinheiro para estudar, mas têm dinheiro para gastar com shows e baladas. Que mundo é este? Vamos abrir a palavra no texto de Mateus, capítulo 24. Podem ficar sentados mesmos durante a leitura. 24, a partir do verso 12. Acompanhe na sua Bíblia de papel. Eu digo que o som das páginas bíblicas sendo viradas é música para o coração de quem ainda ama a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, a partir do verso 32, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, e prestem atenção aqui, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Aqui está dizendo que quando Jesus voltasse, o mundo estaria na balada, o mundo estaria festejando. E tempos antes, no texto anterior, diz: o mundo estaria conquanto nas baladas a guerrear. Meus irmãos, temos parte do país queimando nos incêndios, e temos a Europa querendo invadir o país, através dos seus conselhos e das suas justificativas. Temos a insensatez de quem não consegue dar um curso na economia para que nós tenhamos os empregos que não tem mais, tenhamos a renda que não tem mais, mas não há mais o que fazer, porque o homem esqueceu-se do seu Deus. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Jesus disse que quando todas estas coisas acontecessem, quando pais matassem filhos, e quando filhos matassem pais, e é o que nós vemos hoje em dia, as manchetes nos mostram as maiores atrocidades, crimes passionais, que são de nojo, dá nojo lermos aquelas coisas, e agora não se contentam em escrever, agora precisa filmar a coisa. Acidentes antigamente, onde as pessoas corriam para prestar ajuda, hoje elas correm para fazer um vídeo. Nós não estamos interessados no bem do outro, estamos interessados no show que poderemos produzir através da nossa presença e da nossa mídia. Meus prezados irmãos, Jesus disse que quando isso estivesse acontecendo, como se vê, Portugal não teve o verão que deveria ter tido, noites com 10 graus, 9 graus, isso não é verão para Portugal. De dia esquenta, de noite gela. Nós estamos em agosto vivendo o clima de julho, ou do fim de maio. Em alguns lugares chove demais, em outros chove de menos. E os homens dizem: o problema que o homem não cuidou do planeta. Sim, mas também são sinais da volta do Senhor Jesus Cristo para este mundo. Estamos vivendo um tempo onde querem cercear a nossa liberdade e querem mandar na nossa fé. Não poderão, porque aquele que é liberto do Senhor adora só Deus. Mas nós temos deixado a nossa TV, o nosso rádio, a nossa internet como buracos do inferno, vazando esgoto dentro da nossa casa. Depois não temos paz e perguntamos: por quê? Havia uma irmã em outra igreja que pastoreia: ai pastor, eu acordo todo sábado desesperada, passo mal, não durmo direito à noite. Eu disse: o que a senhora faz à noite na sexta-feira? Assisto a sessão terror. Eu disse: se a senhora tomasse um laxante seria melhor, porque assistir a sessão terror e querer acordar bem é um contrassenso. Se nós queremos paz para dentro de casa, nós devemos trazer a paz para dentro de casa. Se nós queremos Cristo na nossa igreja, nós devemos proclamar Cristo e fazer com que o nosso culto seja para Cristo. Mas o arrebatamento é uma realidade. Vai chegar um tempo onde o ímpio anticristo, que já deve estar por aí, e que já tem as ferramentas nas suas mãos, ferramentas de controle. Hoje nós temos um telefone celular que tem um GPS que é capaz de localizar uma pessoa onde ela está.
Mas amanhã, com a implantação do chamado 5G, não precisaremos de celular, porque lá do satélite ele mandará um fecho de radiação e descobrirá até uma mosca que está dentro da parede de uma casa, mesmo sem celular. Ou seja, não há mais privacidade nenhuma, alguma. Hoje nós, para comprarmos alguma coisa, temos que ter o cartão. Depois eles estão querendo implantar o chip na nossa mão, na nossa testa, e estão agora com um documento só, e daqui a pouco tira o documento do papel e coloca na palma da mão e na testa, e quem não tiver não pode comprar e nem vender, porque está fora do sistema. Jesus disse: eu voltarei. E dois vão estar no campo. Fazendo o que no campo? Trabalhando. Um vai, o outro fica. Quem é o que vai e quem é o que fica? Alguém pode dizer: o que vai é o que é crente, é o que é membro da igreja, é o que canta no coral, canta no louvor, é o pastor, é o que ensina, é o que frequenta a casa do Senhor. E o que não vai é aquele que não tem contato com uma igreja. Bem, meus irmãos, esta verdade não bate muito. No seguinte sentido: o Senhor Jesus Cristo disse que no meio do trigo haveria um joio. Ser membro da igreja sem manter santidade ao Senhor não garante salvação para ninguém. A salvação de alguém tem que mobilizar o seu coração para a santidade e a vigilância. Jesus disse: vigiai. E em outra parte ele diz: eu digo a todos, o que eu digo a todos: vigiai. E o que é vigiai? Se não estar atento e andar com Deus dia e noite, porque no dia em que a última trombeta soar, não haverá tempo. Ou somos do Senhor, ou não somos. Aceitamos a Cristo como Salvador? Sim, glória a Deus. Fomos batizados como símbolo desta salvação? Amém, glória a Deus. Então, a consequência disto tem que ser a minha consagração a Deus e a minha santificação. Porque se não for, eu não estou salvo. Aquele que diz que está nele, disse João, também deve andar como ele andou. A palavra de Deus diz que o meu comportamento denuncia se eu sou ou não sou do Senhor. Diz a Bíblia: pelos frutos os conhecereis. E você tem que consultar o seu coração. Se Cristo tocar a sua trombeta, você irá ou você ficará? Você de fato tem uma comunhão íntima com o Senhor, recebeu-o no seu coração como seu Salvador e anda com Deus? Ou é um tipo que anda tão longe do Senhor que poderá dizer: mas Senhor, eu te conheço. E ele vai virar para você e diz: mas eu não faço a menor ideia de quem é você. Porque aquele que anda com ele, ele conhece. Aquele que me amar será amado por meu Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus disse: duas estarão trabalhando no moinho, uma será levada, tomada e deixada a outra. A palavra de Deus fala que haverá um arrebatamento. Haverá um grande rapto, como diz na língua inglesa. O Senhor vai buscar, porque quando Ele nos buscar, o mundo estará em trevas terríveis, onde o mal prevalecerá. E diz a Bíblia: as estrelas vão cair do céu. Há um meteoro vindo para o Brasil, para o mundo, de mais ou menos 600 metros, com previsão de desastre para o mês de outubro. Há 1 em 20 mil chances dele cair aqui. Se ele cair,
1/4 do planeta será destruído. Não estão divulgando, mas as nações estão entrando em acordo para usar elementos nucleares, como aqueles filmes que a gente viu há tempos atrás, para desviar curso, porque conquanto seja uma pedra a nível do planeta tão pequena, mas a velocidade e a maneira com que ela cairá será devastadora. Mas se ela pode não cair, mas o que a Bíblia diz vai se cumprir, quer seja agora ou quer seja mais tarde, e diz a palavra de Deus que o sol aumentará 7 vezes a sua potência, a lua ficará como o sol, os dias serão abreviados em 1/3, porque o mundo estará confuso. Como confusas estão as nações hoje no G7, discutindo porque a máquina, a engrenagem da economia está diminuindo e nós só temos loucos, um brigando com o outro, jogando um país contra o outro, fazendo com que a máquina não ande. É porque o mundo jaz no maligno. E o Senhor Jesus disse: eis que eu voltarei. E Ele voltará primeiro para levar aqueles que são dele. Quem é dele é crente. Quem é dele anda com ele. Quem é dele lê a palavra. Quem é dele ora. Quem é dele busca resistência contra as tentações. Quem é dele foge do pecado. Quem é dele resiste a Satanás. Quem é dele testifica de Jesus. Quem é dele lava o coração todos os dias dizendo: sonda, meu Deus, e vê meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você está pronto para subir? O rei está voltando. Quem subir terá um encontro glorioso com o Senhor. Serão as bodas do Cordeiro, onde o Senhor mesmo servirá uma grande refeição nas nuvens dos céus, e também julgará toda a sua igreja sobre o bem ou o mal que fizeram com o seu corpo. Quem ficar estará propenso ao pior sofrimento que a mente humana possa imaginar, porque agora o Espírito Santo não deterá mais a maldade. Vamos fazer da nossa vida um centro de consagração ao Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer da nossa casa um centro de resistência contra a cultura diabólica que querem enfiar na nossa cabeça. Vamos fazer da nossa igreja uma igreja remanescente que ainda adora a Deus à moda antiga, segundo a palavra do Senhor. Vamos fazer da nossa vida uma inspiração para que outros sigam a Jesus, porque a porta da graça vai fechar. Hoje é possível você entregar sua vida para Jesus, recebendo-o como seu Senhor e Salvador. A graça está aberta. Mas no dia em que o Senhor arrebatar o seu povo para as nuvens dos céus, a porta estará fechada e não haverá mais graça, mas apenas a ira do Senhor. Eu vou encerrar esta mensagem e eu peço que você abaixe sua cabeça. Primeiro eu quero falar com você que não tem certeza de que os seus pecados já foram perdoados pelo Senhor e que gostaria de tê-los nesta noite com a graça de Deus. Eu quero dizer a você que Jesus, que morreu na cruz do Calvário, tem todo o poder para perdoar todos os seus pecados. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Há alguém que nesta noite quer dizer: pastor, ore por mim porque eu quero ser salvo. Eu quero ter Jesus como meu Salvador e o perdão integral dos meus pecados. Se houver alguém, levanta a sua mão. Eu quero orar pela sua vida e orar para que você seja salvo nesta noite. Alguém, ergue a sua mão, quero orar por você. Deus abençoe. Há mais alguém que quer fazer isto?
Ergue a sua mão, dizendo: eu quero a minha salvação, que Jesus me perdoe, eu quero estar pronto para subir. Há mais alguém? Ergue a sua mão, eu vou encerrar este apelo. Agora eu quero falar com você que é crente, e que não tem vivido uma vida verdadeiramente santa diante do Calvário. É a hora de dizer: Senhor, toma o primeiro lugar, eu quero voltar ao primeiro amor. Ajuda-me a voltar à consagração que um dia eu tive e que hoje eu lamento, não tenho mais. Vem, Senhor, e reina em mim. Há algum crente que quer fazer isto e diga: pastor, ora por mim, eu sou um crente que estou reconsagrando a minha vida. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém? Se o Senhor fala com você, ouça a voz dele, porque pode ser que ele volte esta semana, pode não ser, mas pode ser que o Senhor volte. Há mais alguém